Paz dos seus irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais esta noite. E antes de entrarmos na ministração propriamente dita da palavra de Deus, eu gostaria de externar minha gratidão a todos os irmãos que, de uma forma bem comprometida, têm se desdobrado para que a IDB Canangolândia possa contribuir de modo relevante na oferta da graça aos moradores desse lugar. Que Deus prospere a vida de cada um que tem se desdobrado, tem se deslocado, tem se empenhado na terça, na sexta, nas casas, de um modo ou de outro, e que o Senhor possa levar continuamente cada um dos irmãos a esta fluidez na alegria de servir, porque às vezes nós fazemos votos de êxito para os irmãos quanto aquilo ou por causa daquilo que eles estão fazendo para Deus, mas na verdade essas pessoas estão sendo já ricamente abençoadas pela grata satisfação de servir. Melhor coisa é dar do que receber. São palavras do próprio Senhor Jesus. E que Deus prospere grandemente. Estamos terminando hoje o livro de Jogos, no capítulo 42, temos aqui 17 versículos, já nesse final. Minha gratidão também ao professor Jacó pelo seu empenho na Escola Bíblica Dominical, a qual ele tem levado com muita seriedade. Que o Senhor possa continuar prosperando seu ministério poderosamente e que nós possamos continuar nesse compromisso incondicional com a exposição da palavra de Deus como um instrumento da graça que Deus quis, na sua soberania, eleger para que a sua salvação fosse comunicada. Vamos ler capítulo 42 do livro de Jó, rapidamente, quando diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falasses de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceu holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso Jó viveu 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Oremos ao Senhor mais uma vez. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, manifestando a nossa dependência total do Senhor, declarando mais uma vez a nossa incapacidade de ter o domínio dos Teus oráculos, da Tua revelação, que chegou à Tua igreja por graça, por misericórdia e amor. E queremos pedir para que a Tua palavra já revelada
ela possa se tornar acessível na tua direção, nos iluminando, para nos edificar, para nos tratar com a tua salvação, ó Deus, para nos levar cada vez mais à conformidade com o caráter do Senhor Jesus, até que um dia possamos ser revestidos plenamente de incorruptibilidade. Nos leva, Senhor, a esse direcionamento, a essa contínua edificação. Livra nossas mentes, nossos corações, de tudo aquilo que possa dispersá-los da palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. É nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Logo no começo do livro de Jó, nós temos Deus interagindo com a criação, dialogando, conversando com a criação, e a mesma ocorrência nós constatamos no livro de Gênesis. O Deus que dialoga, o Deus que interage, o Deus que conversa, o Deus que é relacional. É o Deus que fez o ser humano para que ele participasse desta comunhão, desse relacionamento. O Deus que vem pela eternidade afora, ele que não teve início, que não teve meio, não tem fim, e que em todo o tempo, ele sendo, ele conversa, ele dialoga, ele relaciona-se. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são então relacionais. Nós temos o fato da comunicação, o fato do convívio, o fato da comunhão, e nós vemos nesse momento isso explícito no livro de Jó. Acontece que nós temos aprendido na palavra de Deus que esta comunhão, esse relacionamento, esse convívio, esse acesso da criatura para com o Criador, ele foi prejudicado. Isso já é pacífico entre nós. O pecado causou a ruptura entre o Criador e a criatura. E nesse momento em que compreendemos que essa ruptura, essa separação aconteceu por causa do pecado, como passagens como Isaías 59 deixa claro, os nossos pecados fazem separação, é o poder do pecado, separar. O pecado que separa o homem de Deus, separa também o homem dos relacionamentos que valem a pena existir, já que existem relacionamentos que nunca deveriam nem ter existido, mas os relacionamentos verdadeiros, eles também são destruídos quando o pecado entra em cena. Então, diante desse fato, nós temos o surgimento nesse cenário daquele que foi o veículo do pecado, o veículo da rebelião humana contra Deus. Quando Deus dialoga, quando Deus conversa, então surge ali o próprio Satanás. E Deus pergunta para ele: você vem da onde? Eu vim de rodear a terra. E nós temos ensinado que esse vim de rodear a terra, ele é uma expressão também conhecida na Bíblia, quando você vê o Senhor caminhando entre o homem, dando-lhe a oportunidade de nomear, dando-lhe atributos, delegando-lhe obrigações. Então, no livro de Gênesis capítulo 3 você vê isso, e no capítulo anterior também, quando Deus faz o homem, e delega a ele a função de nomear, num ato claro de que ele estava pela graça sendo chamado à participação da gestão do universo. Só que agora, o inimigo ele vem de rodear a terra numa atitude de reclamação, de demanda. Quando Deus pergunta para ele, ele está colocando: eu vim de uma prática vindicatória com relação àquilo que é meu, me pertence porque houve um pacto, houve uma aliança. O Senhor deu para o homem, mas o homem me deu. O homem negociou comigo aquilo que era dele, os poderes, os atributos, a gestão, a administração, a liderança que o Senhor deu para ele, ele me passou. Eu só estou reclamando o que é meu. E esse indivíduo que está aí, ele não é, o Senhor está falando não, ele serve por interesses. Nós temos aprendido
para Satanás foi exatamente isso. Não é seu não. Você está demandando, você vem te rodear, você vem te reclamar para você, mas não é seu não, porque tem Jó lá. Hoje na escola dominical para os jovens, nós falamos sobre isso. Enquanto Deus tiver pessoas como Jó, na universidade, no mercado de trabalho, na família, nos vários segmentos da sociedade, o inimigo não poderá dizer que a terra é dele. E Deus nunca deixou de ter pessoas como Jó. Pessoas que, em palavras, em atos, deixaram bem claro: o inimigo não vai passar aqui. Não passarão. Não passarão por aqui. E nós podemos louvar a Deus por homens e por mulheres como Jó, que em toda a história, em todo o tempo, marcaram território. Em todo o tempo, disseram a que vieram. Em todo o tempo estavam ali conscientes do papel que eles deveriam exercer na sociedade em que eles estavam postos. Eles tinham consciência da influência que eles tinham que fazer prevalecer naquele espaço que Deus confiou a eles e naquele mesmo espaço os colocou. Mas no capítulo 42, quando nós vemos Deus já numa ação reparadora, restauradora de tudo o que Jó tinha perdido, de tudo que ele tinha confiado a Jó, que Jó perdera, nós precisamos compreender que o pecado, ele roubou do homem o espaço que Deus lhe havia dado em pelo menos 3 aspectos. O pecado, ele roubou do homem a condição de profeta. Por que profeta? Porque Deus lhe dá conhecimento daquilo que ele haveria de administrar. Então, o profeta do hebraico Navi é aquele que tinha o conhecimento. No Antigo Testamento, o profeta, ele levava para o povo a memória do conhecimento, por vezes ignorado, a memória da lei, por vezes violada. Então, esta consciência, essa posse do conhecimento a respeito do propósito, a respeito do pacto, a respeito da aliança, a respeito daquilo que lhe fora confiado, esta consciência levou o homem a uma performance, vamos assim dizer, profética. Então ele perde. Quando ele negocia com o inimigo, ele perde essa condição profética no Éden. Ele perde a condição também de quê? De sacerdote. Por que sacerdote? Porque ele foi feito para adorar. Todo ser humano, independente dele crer em Deus ou não, ele é um adorador. Ele é um adorador no sentido, vamos dizer assim, aprovado, ou ele é um adorador no sentido de abominação, no sentido da reprovação, no sentido do sacrilégio, no sentido do escárnio. Ele está fazendo uso desse chamado para escarnecer se ele não vive de acordo com a palavra de Deus. Então o homem, ele pega tudo o que ele tem e tudo o que ele é para adorar, tudo ele leva para o altar. Essa é a condição original do homem. O terceiro aspecto no qual o homem perdeu para o pecado é o aspecto do governo. Ele foi posto como rei. Claro que é um reinado subalterno à realeza de fato, que é o próprio Deus. Então Deus colocou ele ali no universo como autoridade, colocou ele como dominador. Ainda disse: sujeitarás, conquistarás, dominarás. Ele perde essa condição do governo. Interessante que quando nós vemos a postura dos reis piedosos do Antigo Testamento, como foi o caso de Davi, não foi piedoso porque ele não falhou, foi piedoso porque ele se dobrou perante a palavra que o repreendeu e fez-o voltar dos seus pecados. Por isso que ele entra para a história como homem segundo o coração de Deus, porque ele venceu o pecado deixando-se tratar. Então os reis piedosos do Antigo Testamento, eles eram tratados não no sentido da palavra de rei, por assim dizer, que é o hebraico melech, mas era o nagib, que é o encarregado de um negócio de
grande importância. Até hoje em Israel, se você for se referir a um grande empresário como Elon Musk e vários outros, a um grande encarregado de uma multinacional, então, a usar o termo Nagid. Então, Davi, ele era tratado como o Nagid, porque ele reconhecia que, na verdade, rei era o Senhor. E o homem, por não reconhecer isso, que não era dele, ele não estava posto como governante, para ele fazer o que ele queria, para ele negociar, ele não tinha procuração de Deus, ele não tinha autorização de Deus para ele passar, ceder, fazer qualquer concessão, ele não tinha essa procuração, mas ele fez. Ele não considerou que o que estava em sua posse, desde o seu corpo, porque eu me preocupo muito quando falamos da administração que Deus confiou ao homem, para que as pessoas entendam que desde o corpo essa administração acontece. Então, desde o corpo você administra tudo para a glória dele. Desde o corpo você é posto como governante, e você vai prestar contas a ele de tudo aquilo que lhe foi confiado, na condição de profeta, na condição de sacerdote e na condição de governante. Nós vamos prestar contas daquilo que nos foi confiado. Vamos prestar contas àquele que é o Senhor dos senhores, é o rei de fato, é o Senhor, é o rei dos reis. E quando nós vemos essa restituição no capítulo 42 do livro de Jó, em que Deus entrega tudo, Deus devolve tudo em dobro, nós precisamos compreender que todos os servos de Deus da história, eles vivenciaram o propósito de Deus em meio ao sofrimento, em meio às angústias, em meio às perdas, em meio aos danos, em meio aos aparentes fracassos, para que eles pudessem ser levados ao amadurecimento daquela gestão que lhes fora confiada. Eles passaram pelo que passaram para que a gestão deles, a administração deles amadurecesse. Eles não passaram por aquilo que Deus precisava que eles passassem. Não era quanto a Deus, era quanto a eles. Deus não tem necessidade. Você não conjuga nada em termos de necessidade se referindo a Deus, mas a necessidade humana desse ser humano que, embora aqui, esta palavra é a palavra que dirige-se de um modo particular aos salvos, aos homens que Deus tem como fiéis e íntegros. Aqui não há uma palavra da qual você possa tirar uma lição de vida, você possa fazer uma aplicação, vamos dizer assim, de vida prática, para que as pessoas tenham aqui uma espécie de orientação que levá-las a uma autoajuda, uma vez que elas estejam bem orientadas. Porque tem muitas pessoas que fazem da Bíblia exatamente um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda. A pessoa não se converteu. A pessoa, por não ter se convertido, ela não faz jus a nenhuma das promessas de Deus, mas ele não pega da Bíblia e faz da Bíblia um livro um manual de bom viver, ou de bem viver, vamos assim dizer. Como dizem os jovens, não rola, isso nunca deu certo, isso nunca vai dar certo. Então, há uma palavra aqui, mostrando que o caminho dos justos, ao mesmo tempo que mostra o caminho dos justos, é claro que essa palavra, ela também acaba sendo um apelo para aqueles que não se converteram, se converterem, porque eles entenderão, se prestarem atenção, que não há um sentido que justifique a vida fora da palavra de Deus, fora do Deus da palavra e fora da palavra de Deus. Não há razão de ser nessa breve existência fora da comunhão com Deus, da qual o homem se desgarrou, se converteu. Mas isso, por consequência, estende-se aos não convertidos. Mas aqui é um particular de Deus, é com os seus. O livro de Jó é um particular de Deus com os seus, com pessoas que têm o perfil de Jó, com os piedosos, com as pessoas que precisam crescer na administração daquilo que lhes foi confiado. E é por causa disso, irmãos, que antes de falarmos da restituição de tudo que possamos perder nessa vida, precisamos nos tornar cada vez mais íntimos dos santos profetas e dos santos apóstolos, que na condução dessa maturidade,
eles foram levados à compreensão de que a bem-aventurança, ela não está apenas no fato de que Deus te restitui algo nessa vida passageira, mas ela está, sim, no fato de você sofrer pela causa eterna. O sofrimento pela causa eterna é tido pelos santos do Antigo e do Novo Testamento como bem-aventurança. Que conversa esquisita, né? Para o Evangelho da Prosperidade, para o Evangelho da Teologia Coach, né? Estou sofrendo aqui, isso é bem-aventurança. Que papo indigesto, não é verdade? Mas é isso. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Salmo 176, Salmo 119, versículo 176 e outros colocam isso. Apóstolo Paulo, incansavelmente, em várias citações, fala da bem-aventurança de sofrer, de padecer como servo de Deus, de padecer pela causa do Senhor. Então precisamos encarecer esse apreço pelo propósito que Deus nos confiou, que traga a nós o sofrimento. Não é o apreço pelo sofrimento. Não é, a Bíblia não te aconselha, não orienta ninguém a ser masoquista. Não é isso. Mas quando eu sofro por esta causa, é, na concepção dos profetas e apóstolos, uma satisfação. O que diz o capítulo 4 de Atos, quando os irmãos Pedro, os irmãos são torturados, eles saem dali se regozijando por terem sido achados dignos de sofrer. Dignos de sofrer pela causa, a única causa justa que existe. Então, antes que consideremos a profusão desta restituição que vemos no capítulo 4, a igreja do século XXI precisa demais compreender a bem-aventurança que diz respeito ao sofrimento pela causa dos santos, pela causa da salvação. E aí eu me preocupo muito quando nós fazemos essa abordagem, quando vemos o que Jó passou, para que agora ele vivesse de forma mais abundante o propósito de Deus, porque a bem-aventurança aqui não é o fato de ter sido restituído financeiramente, não é o fato de ele ter sido restituído quando a sua reputação que fora atacada, não manchada, mas atacada. A bem-aventurança aqui não está resumida ao fato de que agora ele tem saúde que ele perdeu. A bem-aventurança não se define no fato dos anos que ele viveu, 140 anos a mais. A bem-aventurança não pode ser definida no fato de ele ter tido as filhas mais belas daquela época. Tudo isso aí está a serviço da bem-aventurança, que é exatamente o fato de servir. Tudo isso aí é dado, tudo que é dado aos salvos é dado para que eles possam servir com mais habilidade, servir de forma mais abundante a única causa justa que existe. Tudo que é dado e tudo que é tirado também. As perdas e ganhos na vida dos salvos, elas são endereçadas ao sucesso da única causa justa, que é o Evangelho. Pelo que a definição de sucesso na Bíblia longe está, há anos-luzes, do conceito dessas irmãs siamesas aí, teologia da prosperidade, teologia coach, muito longe. Eu vejo as pessoas fazendo desgraça com a palavra de Deus para ganhar dinheiro, prostituindo a palavra de Deus à vontade, para formar discípulos doadores de dinheiro. Infelizmente, essa característica de não poucos ministérios do nosso tempo, diga-se de passagem, falsos ministérios. E quando nós entendemos a bem-aventurança de sofrermos pela única causa justa que existe, entendemos que é muito importante compreender o sofrimento como instrumento de Deus para nos levar à estatura, ao amadurecimento desejado. Irmãos, eu faço uma pergunta: como é que você vai ser companheiro de Jó, dos santos profetas e dos santos apóstolos, se você é um crente
que aderiu ao espírito mimizento dessa geração. Filhos mimizentos, maridos mimizentos, esposas mimizentas, pais mimizentos, gente ovo de pele, não pode falar nada, pode confrontar, não pode chamar no particular e repreender, não pode reprovar em nada. Tem pais que os filhos são os bebelozinhos deles, pais, maridos, esposa, um bebelozinho dele, ou esposas que o marido, da mesma forma, é o protegidinho dela, e por isso vai. As pessoas, elas estão morrendo, minguando, não estão sendo tratadas, não tem como ser tratadas. Uma geração caracterizada pelo amor aos bens, pelo amor aos caprichos, uma geração que é caracterizada por uma demanda infinita, pode entregar o que for, você não muda um filho, você não muda um cônjuge, atendendo às demandas caprichosas dele, que você vê na história bíblica, é Deus tratando as pessoas, Deus mudando, Deus moldando através da dor, através do sofrimento, através da perda. Deus pega um povo lá no Egito e faz o quê? Teletransporta eles? Ele poderia, no estatalar de Deus, ele poderia teletransportá-los para a terra prometida. Sai daqui e vem agora para a terra que manda leite e mel. Ele fez isso 40 anos no deserto, para dar-lhes a oportunidade de serem tratados. Jó, ele chega à condição desejável de todos os salvos. Jó, ele atinge aquilo que é o sonho de consumo, vamos assim dizer, de todo crente verdadeiramente convertido. Mas tem gente que nunca vai chegar lá, nunca. Tem crente que ele vai sair dessa vida aqui, se Deus manifestar sua graça, misericórdia e amor, ele vai sair dessa vida aqui no máximo como Ló. No máximo como Ló. E de Ló a Jó tem muita diferença, ou não? Tem crente que ele vai sair daqui no máximo como Ló, ele não se deixa tratar. Deus não pode tratar com ele. Se ele sair como Ló, porque Ló, qual foi a sorte de Ló? Ló, ele perdeu os bens, ele perdeu a esposa, ele perdeu as filhas, ele perdeu tudo, mal salvou-se a si próprio. Tem crente que vai ser assim, infelizmente. Ele mal vai salvar-se a si próprio, porque Deus não pode tratar com ele, Deus não pode confrontar. Tem gente se prestando a esse ministério, esse tipo, esse perfil, esse conceito de ministério, em que os filhos não são para ser tratados. Tem cônjuges se prestando a isso, a bancar essa filosofia famigerada, desgraçada, essa é a verdade, que se maqueia de um evangelho light, um evangelho sem compromisso. Infelizmente, tem gente que não vai chegar ao capítulo 42 de Jó. Não vai chegar. Nós estamos chegando essa noite, mas tem crentes que não vai chegar ao capítulo 42 de Jó, porque não tem como. Você vê toda a Bíblia dizendo. Quando Paulo ainda era Saulo, é recomendado por Deus a um homem chamado Ananias, ali no capítulo 9 do livro de Atos. Então Deus fala para Ananias ir e orar por aquele homem. Não, Senhor, isso não. Isso não é uma fera. Sabe-se dos horrores que esse homem tem praticado contra os salvos, contra os santos. E Deus fala para Ananias: vai. Você vai sim. Você vai porque esse homem ele é vaso escolhido. E muito convém a ele sofrer pela minha causa. A bem-aventurança do sofrer está sendo destacado aqui. De novo, lembrando os irmãos, nós não estamos falando do sofrimento do mundo. Estamos terminando o livro de Jó, enfatizando isso aqui várias vezes. Não confunda o sofrimento do mundo, que é fruto da rebeldia, é fruto do pecado, é fruto da desobediência. Não confunda o sofrimento do mundo com o sofrimento dos justos. O sofrimento dos justos é uma bem-aventurança.
É uma expressão da graça de Deus. É dádiva de Deus. Você está sofrendo pela causa. A única causa que vale a pena sofrer no mundo é a causa do Evangelho. E é disso que se trata o livro de Jó. A estrada, a perseverança dos salvos está aqui explícita e implícita. Quando o proverbialista, no capítulo 4 do livro de Provérbios, diz que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas diz também que o caminho dos pérfidos é intransitável. Então são dois caminhos diferentes, né? São dois tipos de sofrimento diferentes. O sofrimento do ímpio e o sofrimento dos justos. E o livro de Jó trata do sofrimento dos justos. Por isso que Deus, em momento algum, validou o comentário dos seus amigos com relação a ele. Deus, em momento algum, que ele coloca para Jó, ele diz: olha, bem falou Eliú, bem falou Zofar, enfim, ele faz. Em momento algum. Porque todos esses martelaram Jó, colocando Jó na mesma conotação, medindo Jó com a mesma régua que se mede o ímpio no seu sofrimento. O que menos atacou foi ele faz, mas foi Eliú. Mas se você verificar no que Eliú fala, ele também tem expressões em que ele coloca Jó na mesma condição, menos do que os outros. Então Deus coloca claramente que eles não disseram de Jó o que era, não disseram de Deus o que era justo, como Jó dissera o que era justo. Então esse homem chega ao fim da sua prova, tendo da parte de Deus a mesma avaliação que ele teve no começo. Porque no começo, diante do acusador, diante de Satanás, Deus diz de Jó isso: ele é fiel e íntegro. Aí você chega ao capítulo 42, Deus dizendo a mesma coisa: esse homem fala de mim que é justo. Claro, ele disse coisas que não deveria falar, mas isso não acabou com a reputação de Jó. Isso não destruiu o que Jó era diante de Deus. Jó não pecou. São coisas diferentes. Eu sou, pela misericórdia de Deus, pastor. Você vai viver fazendo coisas que eu não deveria fazer, porque eu sou falho, eu tenho meus limites. Mas, contudo, porém, todavia, existem falhas que desqualificam a pessoa como crente, como servo de Deus, como salvo, como pastor, como obreiro. E existem falhas que não desqualificam. Você não pode viver numa falha que me desqualifica como pastor, numa prática de impiedade, de pecado, porque se ver e você continuar comigo, então você está sendo cúmplice. Agora, há falhas que não me desqualificam, não desqualificam a irmã, não desqualificam o irmão, e você vai, nós vamos nos flagrar uns aos outros, né? Nessas falhas, né? Você vai flagrar a irmã estressada, né? Num dado momento da sua vida, o irmão estressado, você não pode flagrar falando palavrão, porque o palavrão é uma expressão dentre várias que caracteriza o louvor a Satanás. Não tem condição de ouvir um crente falando palavrão e entender ele é crente, não. Um crente falando palavrão, diz: o Espírito Santo está dentro dele. Como é que fica isso aí? O Espírito Santo entende a pomba gira sendo louvada. Não tem condição, não é possível. E por isso, claro, as situações que desqualificam, como essa, por exemplo, a prática se desqualifica. Outras não. Jó cometeu erros. Ele falou além do que deveria, mas Deus não viu. O juiz de todos não o enquadrou como alguém que era doloso aos seus olhos. Pelo contrário, vai terminar dizendo: vocês não falaram a meu respeito aquilo que era correto, aquilo que era justo, como o meu servo Jó falou. E o que nós temos aqui, irmãos, nessa continuidade do pouco que a gente pode ser, que eu tenho exíguo? Você tem aqui aquilo que é tudo para mim, é tudo para o crente. Você tem a avaliação de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo sendo atacado pela igreja, pelos rebeldes da igreja de Corinto, ele diz o seguinte: olha, em nada me ocorre, em nada eu entendo que eu sou culpado, não me justifico com isso, ele coloca lá,
mas quem me julga é Deus. Você sabe de quem é esse consolo, esta tranquilidade, essa certeza? Você sabe no coração de quem repousa esta confiança, quem me julga é Deus? Eu não estou preocupado com os bombardeios, com os ataques que vêm de todas as partes, comandados por Satanás, comandados pelo mundo contra mim, contra a igreja, contra o povo de Deus. Você sabe em que coração isso repousa? Isso repousa no coração dos justos. Esse é um conforto dos justos. Esse é um conforto daqueles que foram verdadeiramente justificados por Deus. Esse é um conforto, essa é uma segurança própria daqueles que se deixam tratar por Ele. Tratar por Ele. Jó está agora no desfrute disso. Deus está mais uma vez justificando, vindicando Jó, reclamando Jó. É muito importante compreender isso, por ser você contemporâneo de uma sociedade onde as pessoas fazem tudo para ter vários likes, não é verdade? Várias curtições, onde as pessoas fazem tudo para ter aplausos, onde as pessoas se preocupam demais com a concordância dos outros, onde as pessoas se preocupam demais com a avaliação dos outros. Elas precisam disso, porque o relacionamento delas com Deus ou nunca existiu, ou está muito mal das pernas. Então elas precisam demais de serem aprovadas, elas precisam demais dos aplausos. E está aqui um homem que atravessa todo um trajeto, todo um deserto, que aqui o escritor chama de cativeiro, diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Está aqui um homem que termina toda uma trajetória, né? Toda uma lide, usando o termo jurídico aí, né? Sem ter o quê? Esse homem começa e termina a sua prova sem conhecer, sabe o quê? O aplauso da multidão. Irmãos, vamos tomar cuidado. Não é errado não, quando você é reconhecido, quando você é aplaudido, mas não faça disso uma necessidade, não faça disso uma dependência. A pessoa que ela é verdadeiramente tratada por Deus, que ela se deixa provar, como Hebreus capítulo 12 diz, a filha que o pai não trate, não corrija, não confronte, claro que a resposta é não. Então a pessoa que se deixa tratar por Deus, ela vai amadurecendo, a ponto de que pode elogiá-la, ela vai saber lidar com o elogio. O elogio não vai ensoberbecê-la. Ela sabe que a glória não é dela, ela sabe que o louvor não é dela, ela sabe que a glória pertence somente a Deus. Ela foi tratada nas aflições, nas provas, como bem dizemos, a aflição, a prova é a bem-aventurança. Ela foi tratada, então agora os elogios também. Deus seja louvado, estou sendo reconhecido, fui promovido, minha condição financeira mudou, estou sendo reconhecido, estou alcançando a notoriedade, é dele toda a glória. Sou apenas um gestor, sou apenas um administrador daquilo que Ele deu. A pessoa que é verdadeiramente tratada por Deus, ele só precisa do que Deus diz, ele é dependente do que Deus coloca a respeito dele. Ele fundamenta nesse relacionamento com Deus sua vida, e vem daí a fonte de suas esperanças e de suas expectativas, por isso que ele não é frustrado. Aí quando vem também, depois dos elogios, dos ataques, das críticas, dos insultos, isso também não vai abalar. Esse é o ponto. O que Deus fez e está fazendo comigo através das provações, das lutas, me amadurece a tal ponto de que se alguém me elogiar, isso não me sobrevece. Se alguém me ofender, isso não me abate. O nome disso é maturidade espiritual. É maturidade espiritual. Infelizmente, poucos sabem o que é isso. Mas esse é o propósito de Deus para todo o seu povo, viu? Não é para alguns iniciados na casa de Deus, não. É a vontade de Deus que o seu povo cresça. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é maturidade. Então, esse homem está aqui, no fim desta prova, ele atravessa toda esta estrada, ele atravessa toda esta situação cheia de oposições, de intempéries, de situações as mais adversas. Ele atravessa sem ter o aplauso de ninguém, só pancada, só pancada. Nenhum dos 4 amigos dele, dos mais íntimos, eu
Imagino que Jó foi criticado por um número muito maior de pessoas, mas aqueles ali eram os mais acessíveis, né? Eram os mais próximos dele, então eles eram representativos. Eu vejo neles a questão da representação de uma sociedade cujos valores não a permite compreender a sabedoria de Deus. O homem natural, ele não tem condições, ele não alcança, ele não discerne, é o que diz Paulo, mas o homem espiritual ele discerne bem. Então, irmãos, a pessoa que verdadeiramente está sendo tratada por Deus está focada nele. Seus olhos estão postos no Senhor, como diz o salmista Davi: pus a minha confiança no Senhor, não vacilarei. Eu não vacilarei, pus a minha confiança nele. Meus olhos estão fitos nele. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas prisionais, ele coloca isso também. Estando preso, ele escreve aos irmãos filipenses: eu em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o ministério que eu recebi da parte do Senhor Jesus. Eu reputo tudo como esterco, para que de alguma forma eu possa alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero ser achado nele. Eu quero ter parte no seu sofrimento e na sua morte, para que de alguma forma eu possa participar da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3. Então, eu prossigo para o alvo, deixando para trás todas as coisas que estão. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está focado nele. Não é que eu despreze as considerações, as críticas muitas vezes ensina, mesmo as críticas dos inimigos. Então, nesta maturidade, você pega aquilo que pode trazer acréscimo para a sua vida. Mas o ponto é que não é o julgamento, não é a avaliação, não são as filosofias, não é a sabedoria desse mundo o fundamento dos meus valores. E uma outra lição que nós podemos aprender no encerramento do livro de Jó é a derrota da sabedoria natural, é o fracasso da sabedoria do homem natural. O fracasso das ideologias está aqui, não representado, mas presente, gritando presente com toda eloquência, O fracasso da sabedoria natural está aqui representado no capítulo 42 do livro de Jó, ou porque não dizer no capítulo 38 em diante, né? O vazio, a imprecisão, a impossibilidade de alcançar a sabedoria de Deus está bem patente e bem presente aqui no final do livro de Jó, no capítulo 38 ao 42. Nesse diálogo que Deus tem com Jó, há aqui um atestado de fracasso, de derrota, de perda. Há aqui um fracasso da tentativa do homem de querer chegar a Deus. Há aqui uma advertência para nós salvos quanto ao perigo dos achismos. Olha, eu li esse texto e eu acho isso, eu acho aquilo, nós temos que tomar cuidado. Eu tenho muito medo. Essa experiência é própria de todos aqueles que estão comprometidos com o Evangelho. Eu tenho muito medo todas as vezes que eu recebo a incumbência de ministrar aqui para vocês. Eu tenho insegurança, eu tenho timidez, por mais que possa não parecer. Eu tenho estremecimento. Tenho certeza que é a mesma coisa com o professor Jacó, com o pastor Joel, com todos aqueles que estão comprometidos com o ensino. Ninguém que verdadeiramente é comprometido com o Evangelho, com o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ele é soberbo. Não tem jeito, não tem como. Essa palavra te mói, te quebra, te arrebenta, te detona, te reduz a nada. Não tem como. O verdadeiro homem de Deus comprometido com a palavra, ele é quebrantado a cada dia, ele é humilhado a cada dia. Por isso que não é verdade, não procede o que dizem por aí, que aqueles que estudam teologia se tornam frios, né? Se tornam indiferentes. Essas pessoas não sabem o que estão falando, não sabem o que estão proferindo. Está falando aí, não.
a condição desorientada deles, né? Talvez reclamando um espaço ali no meio daquela comunidade religiosa da qual eles fazem parte, muitas vezes falam isso para que eles possam vindicar uma certa autoridade, né? Mas não há o mínimo de verdade no que dizem. Então, nós entendemos, nós aprendemos nessas lições os N desenvolvimentos, os N ganhos da vida de um salvo que é caracterizado, ou que é caracterizada pela abertura para Deus tratar, para abertura para Deus agir, seja nas provações que trazem perdas profundas, sejam nos ganhos. Jó está aqui agora, pronto, para levar o seu ministério avante por mais 140 anos. Jó agora está preparado mais do que nunca. Ele sai dessa situação da mesma forma que todos os salvos saem, melhor do que entraram. Sai melhor do que entraram. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que essa palavra diz respeito aos salvos, diz respeito àqueles que se converteram, diz respeito a todos aqueles que ouviram essa palavra, se entregaram a Deus e disseram: não tem mais caminho para fazer no mundo, fora desse Deus eu não tenho mais estrada. Então, esse homem está pronto agora para que o seu ministério flua como nunca. Antes da ministração da ceia, é preciso que os irmãos entendam que nunca na história da humanidade a mentira, aqui representada na visão dos amigos de Jó, nunca na história da humanidade a mentira ela transbordou tanto como na nossa geração. Irmãos, a mídia ela está mentindo o tempo inteiro. Eu não excetuo nenhuma emissora de TV que não esteja mentindo o tempo inteiro, nenhuma mesmo. Tem alguma que mente menos, mas todas elas estão unidas na mentira. Sabe por quê? Porque a mentira ela prepara o homem para ele receber o anticristo. Então o anticristo vai vir para uma sociedade alienada, que não discerne o santo do profano, o certo e o errado, Deus do diabo, a luz das trevas. Então nunca na história da humanidade uma geração ela foi tão catequizada, tão doutrinada pelo engano. Está aí a mídia em peso, os veículos de comunicação 100% comprometidos em fazer a nação brasileira acreditar que ser bandido é melhor do que ser pessoa de Deus. O tempo inteiro. E tem crentes concordando. Tem crentes que dizem: a igreja não prega contra a mentira, não. Porque senão você está falando de política. Então agora o diabo conta uma estratégia nova, né? Toda prática sórdida, pervertida, abominável aos olhos de Deus, praticada pelo satanismo mais rebuscado da história da humanidade, que é o comunismo. Então eles podem praticar tudo aquilo que as gerações passadas não praticaram, podem ensinar toda prática infame que a igreja não pode falar contra, porque esse pessoal não faz política não. Pegaram o nome política para envolver tantas e quantas práticas perversas queiram cometer, e dizer para a igreja: não fale de política. A gente está falando de política não, a gente está falando de pecado. A igreja, ela é a bandeira da verdade, ela é a casa da verdade, ela é a voz de Deus. Se a igreja parar de falar da verdade, está tudo perdido, tudo perdido. Nós somos os que não nos renderemos, nós somos aqueles que estão aqui até que do meio seja retirado, então o anticristo virá. Mas enquanto estivermos aqui, ele não poderá se apresentar, ele não virá. Então por que eu estou falando isso? Eu estou colocando isso porque essa mentira está dentro da igreja também, ela está dentro dos arraiais evangélicos também, infelizmente, prejudicando a visão e o propósito de Deus para a vida dos salvos, impedindo que as pessoas sejam saradas, tratadas através do genuíno evangelho. E nós temos a responsabilidade de, entendendo o propósito de Deus para os seus servos, desmascarar a mentira.
para que a verdade prevaleça. O próprio Deus colocou isso por terra. Olha, o que vocês falaram não é verdade, não é mentira. O que vocês falaram não é justo, é então injustiça. E um dos termos usados para a palavra iniquidade, para a palavra pecado usado pelo apóstolo João, é a diquia do grego, que é iniquidade, é injustiça. Injustiça. Então Deus coloca isso para os amigos João. Foi injustiça. Vocês leram do manual do politicamente correto. Vocês se deixaram orientar pelo politicamente correto. Vocês se deixaram serem microfones daquilo que é mais do mesmo, em ataque à verdade. Em ataque à verdade. O que vocês estão falando não procede, é injusto. E só existe uma forma de vocês escaparem da destruição iminente. Vocês vão ter que ser redimidos. Aí nós temos aqui no capítulo 42, claramente, o holocausto, a queima total. Isso antes do tempo da instituição dos sacrifícios por Moisés. Nós temos a necessidade de remissão pelo sangue inocente. Por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus comprometido antes da fundação do mundo. Então Deus coloca a necessidade de remissão, a necessidade de ser resgatado do engano, de ser liberto do engano, de ser trazido das profundezas do engano, de escapar pelos méritos da sua graça para não morrer. Irmãos, nós precisamos falar mais para os nossos filhos. Nós precisamos confrontar mais os nossos filhos. Você precisa perguntar mais para sua filha, para o seu filho. Meu filho, você tem certeza de salvação? Você tem certeza que se você morrer, inopinadamente, você estará com Cristo? Você precisa questionar. Você tem certeza que você não se comprometeu com a visão desse mundo a ponto de entrar em condenação? Aqueles homens, eles são levados à consciência da morte iminente. Vocês precisam escapar pelos méritos de Deus, que a sua graça expressa. Os tempos são difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis. Não tem como nós recuarmos diante do que está acontecendo. Quando você vê o Papa Bergoglio recomendando bandidos, o homem que dizem dele ser paladino da santidade, da verdade, aí Bergoglio referendando marginais, para toda uma geração aceitar a mentira como verdade. E a voz de Deus ecoa pelos séculos. O que você está falando, Bergoglio, você não é santidade não, você é a profanação em carne e osso. Você está falando, Bergoglio, é abominação, é injusto, é mentira, é impiedade, é rebelião. O que vocês, ministros da Suprema Corte, estão fazendo e falando, não é justo também. Viola a verdade, aprende a verdade. O que vocês, parlamentares, estão falando e fazendo, também viola a verdade. A voz de Deus está ecoando. A mensagem de Deus, que tratou com os amigos de Jó, grita a plenos pulmões nos nossos dias, contra a injustiça, contra a impiedade, contra a perversidade, contra as ideologias, contra as vãs filosofias, contra o falso evangelho. Essa voz ecoa, dizendo que não é verdade, que é mentira, que é injusto, e que as pessoas terão que se arrepender para não serem destruídas. Vocês vão ter que passar pela cruz para não serem destruídos. Existe uma possibilidade de perdão, de misericórdia, de salvação, unicamente nos méritos de Cristo. E aqui nós temos no Antigo Testamento uma projeção daquilo que se consolidaria no Novo Testamento, mas ao mesmo tempo que é uma projeção, é um fato. Porque se houve salvação, se os amigos de Jó foram remidos, foram perdoados, e esses amigos representam toda uma geração, representam a realidade de toda uma época e de épocas, por assim dizer. Então, se houve salvação no Antigo Testamento, não foi porque se matou demais, mas foi por Cristo. Em todo o tempo, salvação só foi por Cristo. Em todo o tempo, salvação só foi pela graça. Nunca existiu salvação que não fosse pela graça, nem na antiga, nem na nova aliança. E estamos nós aqui no século 21, quando Jesus ele institui a ceia, ele coloca isso para os discípulos em passagens como Mateus 26 e várias outras, e ele diz:
anunciai, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Então você tem uma vida sacrificial, uma vida ofertada, porque essa é a vida dos salvos, né? Repercutindo a oferta da salvação de Cristo. Agora veja, a gente está terminando. Não tem como a salvação de Cristo ser conhecida sem o aspecto sacrificial do seu ministério. Você sabia disso? Não tem jeito. Você que não quer deixar Deus se tratar, você que não quer deixar Deus operar na sua vida, inclusive através de sofrimento, você não vai ser instrumento. Você pode chamar de ministério, mas é você que está chamando isso de ministério. Não existe ministério sem sofrimento genuíno pela causa. Não tem como. É o sofrimento do justo um instrumento através do qual a salvação de Cristo é proclamada. O sofrimento do justo não salva ninguém, mas ele é instrumento da proclamação desta salvação. Em várias passagens, como o apóstolo Paulo coloca, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 em diante, ele coloca essa importância de que nós somos em todo o tempo, aonde nós vamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor através da nossa vida, dos nossos corpos. Nós fazemos do nosso corpo sofredor instrumento de proclamação da morte do Senhor, para que no nosso corpo a vida de Cristo seja anunciada. Olha isso, olha isso. Não tem como você conhecer o propósito de Deus sem sofrer pela causa dele. Não é possível você ser instrumento sem que você esteja totalmente entregue a Ele, para Ele fazer da sua vida instrumento da proclamação da sua salvação. Nós temos dito várias vezes para os irmãos sobre um dos marcos da história, que foi a Reforma Protestante, um dos pivôs, vamos assim dizer, da Reforma Protestante, contra a doutrina morta dos sacramentos do catolicismo romano. Então a Reforma Protestante iria colocar, através de homens como Lutero e outros, que não, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministério. O que o capítulo 5 de 1 Pedro, aliás, capítulo 2 de 1 Pedro, coloca, ele começa dizendo para os irmãos a necessidade de se apartar da impiedade, do pecado, de fugir, de deixar de lado toda iniquidade, de experimentar o verdadeiro alimento, o verdadeiro sustento, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E ele vai prosseguir dizendo: olha, chegando-nos para Ele, a pedra viva, rejeitada e reprovada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Olha só, o sacerdócio do crente, o sofrimento do crente, a bem-aventurança do sofrimento, ou no sofrimento. Ele prossegue dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Olha aí, o sofrimento dos justos. A carta de Pedro, as duas cartas são cartas que antecedem a uma das piores barbáries que aconteceu na história cristã. Era da época de Nero. Naquela época, Nero culpou os cristãos do incêndio de Roma. Foi nesse contexto que Pedro foi crucificado por ordem de Nero, de cabeça para baixo, segundo uma tradição. E o apóstolo Paulo foi decapitado, porque o cidadão romano tinha o privilégio de morrer decapitado, de morrer mais depressa. E ali o sangue fluiu em toda Roma. Ali se divertiram abundantemente com o sofrimento dos cristãos, no tal dos circos máximos, devorados pelas feras, incendiados, encerados de petróleo, consumidos lentamente. Iluminou-se Roma com as tochas humanas de cristãos. Então, quando ele fala disso, que somos sacerdócio, ele está falando disso. No começo nós falamos que Cristo, que o homem, ele perdeu a condição de profeta, de sacerdote e de rei. E Cristo, o que não falhou, o gestor que não falhou, o administrador que não falhou, ele cumpriu exitosamente, sem fracassar,
a missão que ele fora incumbido de profeta, ele de posse de todo o conhecimento, de sacerdote, que ofereceu o sacrifício definitivo, e de rei, porque de fato é rei. E isso chega para nós de forma: todos aqueles que morrem com ele, também ressuscitarão com ele. Todos aqueles que sofrem com ele, carregando a cruz com ele, também herdarão a glória com ele. Isso chega para nós, colocando que nós somos com ele o quê? Há uma herança. E nesse caso nós somos com ele o quê? Alguém me ajuda? Co-herdeiros. Co-herdeiros e herdeiros também. Herança, irmãos, na Bíblia é para quem aceitou carregar a cruz, dividir a cruz, como diz Paulo. Eu não quero ter parte na sua morte, no seu sofrimento, para que eu também possa ter parte na sua ressurreição. Eu quero participar da cruz para eu participar da glória. A gente precisa, irmãos, trazer esse evangelho de volta. Independente de quantos crerão, a gente precisa morrer, existir, viver e morrer lutando para dar a nossa contribuição para que esse evangelho volte.